E aí pessoal, meu nome é João, para quem não me conhece. No tema de hoje eu vou falar um pouquinho, lógico, sobre educação domiciliar, sobre homeschooling, mas eu trouxe aqui um tema importante e curioso, porque eu vou separar aqui alguns materiais e alguns equipamentos que eu tive que comprar para a gente oferecer, quando digo a gente, eu e minha esposa, para nossa filha estudar em casa, né, a educação domiciliar ou homeschooling. Para quem não sabe da história, né, pode ver no vídeo anterior que eu contei um pouquinho da história, mas abreviando a história, é que a nossa filha ela tem 12 anos e ela estudava na escola tradicional e no começo da pandemia, com esse negócio de aula online, ela começou a estudar em casa e eu e minha esposa gostamos da ideia da educação à distância, da aula online e estudamos, né? Começamos a estudar o homeschooling, começamos a querer saber como é que funcionava, como é que não funcionava. E hoje a nossa filha de 12 anos, ela estuda totalmente em casa, com educação domiciliar, ou seja, homeschooling. No vídeo de hoje eu separei aqui alguns materiais que eu tenho que comprar sempre, né, que esses se esgotam, e alguns equipamentos que duram mais tempo, como por exemplo, eu tive que comprar aquele fone de ouvido, com aquele microfone embutido, eu tive que comprar uma impressora nova, que é a impressora que eu tinha, ela não tinha aquele tanque de tinta. É importante para quem vai imprimir muito papel, é importante comprar uma impressora que tenha o tanque de tinta. Por quê? Porque essa impressora com tanque de tinta, como vocês estão vendo aí, ela dura mais tempo. Então, não vai sair tão caro assim você imprimir nessa impressora do que você imprimir naquela outra impressorazinha que é de cartucho. A impressora de cartucho, ela gasta mais. Então, a dica que eu deixo aqui é quem puder investir numa impressora que tenha tanque de tinta, porque essa vai ser muito mais econômica, uma vez que você vai ter que imprimir muitos exercícios, muitos textos, muitos deveres. Então, é importante vocês comprarem, vocês adquirirem. Não precisa ser dessa mesma marca, vocês podem escolher a marca que vocês já acharem melhor para vocês, mas é importante que você compre uma impressora que tenha tanque de tinta, porque essa vai ser muito mais econômica, vai durar muito mais o tanque de tinta do que a outra que tem apenas o cartucho. Outra coisa que eu tive que comprar foi esse fone de ouvido, um fone de ouvido que tenha esse microfone, porque muitas vezes ela participa de um curso à distância, um curso online, então ela tem que interagir com os outros alunos e com os professores ou os tutores. Então é importante que você compre esse fone de ouvido, que também vai ser um investimento muito bom para você oferecer ao seu filho aí. Outra coisa que é fundamental e que você agora vai ter que comprar sempre são folhas. Então, a dica que eu dou é você ir numa papelaria ou algum depósito que venda essas folhas e negocie lá com o vendedor para você comprar em grande quantidade, que vai sair mais barato para você, uma vez que você agora sempre vai ter que oferecer essa educação em casa. E aqueles materiais normais de escola, lápis, borracha, caneta, hidrocor. Eu comprei também um quadro branco, que ainda vou instalar ele por aqui, para a gente poder se organizar. O quadro vai servir mais como algo para se organizar. As datas que você vai programar uma avaliação, uma data de uma matéria, você vai fazer um cronograma ali, você bota nesse quadro branco. Muitas vezes você não escreve nem direto no quadro branco, você anota naqueles bloquinhos de anotação e cola ele no quadro branco, que muitas vezes esse quadro branco, se você escrever direto no quadro branco, com aquela caneta que depois apaga, a caneta fica grudada, a tinta da caneta fica grudada no quadro e às vezes estraga o quadro. Então, se você puder comprar aqueles bloquinhos de anotação, anota no bloquinho e cola ele no quadro, que aí você vai ter anotado ali, vai ter sua agenda de aula, sua agenda de simulados e você não vai estragar o quadro branco. Agora é curioso, né? Vou colocar aqui uma curiosidade. A minha filha, ela estudou, né, até o começo da pandemia, até seus 10 anos de idade, na escola tradicional. Ela faz um curso de inglês que ainda é de maneira tradicional, só que agora é online, à distância. Uma curiosidade, esses dias ela estava assistindo a aula de inglês, ela faz 5 anos já de inglês. E o professor, batendo papo, querendo fazer a conversa com ela, né, em inglês para poder treinar.
E aí perguntou a ela, porque o professor também estimula, né, a criança a conversar em inglês. Pede a criança para contar uma história, como é que foi o dia dela, se ela tirou férias, para onde que ela foi. Isso em inglês para poder treinar a criança naquela língua. E aí o professor dela, que já é professor dela em outros anos, já, se eu não me engano, são 2 anos que ele dá aula a ela, ou 3 anos. Perguntou a ela na aula, para poder trocar essa ideia com a criança, estimular ela a conversar inglês. Perguntou a ela, ele sempre faz essas perguntas. Onde que é a escola dela? A escola. Para você ver como é que a criança, ela tá com aquela cabeça da escola tradicional, que ela não soube nem responder o professor dela na aula. Então ela ficou ali congelada e simplesmente falou com o professor que não sabia, não sei. Ó, professor, mas você não sabe o nome da sua escola? Qual o nome da sua escola? Aí ela travou, ela não sei. E naquele mesmo dia daquela aula de inglês que ela faz à noite, ela teve a aula de história que foi pela manhã, que nós fizemos uma agenda para ela estudar pela manhã, que eu acho mais proveitoso, porque à tarde ela também tem uma outra aula. E ela simplesmente não soube responder. Uma vez que as aulas que ela está tendo em casa tem mais aulas em quantidade de conteúdo, ela está recebendo mais conteúdo em casa, porque ela tem todas as matérias da grade que ela ia para a escola, ela tem um reforço escolar que ela faz online com um tutor, e ela ainda faz esse curso de inglês. Ou seja, ela está estudando em 3 lugares. De manhã, comigo, com a mãe dela. À tarde, ela estuda no curso que nós colocamos como se fosse um reforço de português, de matemática e de redação. E à noite, ela faz uma vez na semana uma aula de inglês. E na hora que o professor perguntou a ela qual era o nome da escola dela, ela não soube responder. Isso me trouxe uma reflexão, que uma das primeiras coisas que nós que estamos entrando no mundo do homeschooling ou da educação domiciliar é fazer a criança sair daquela cultura de escola tradicional e ir para a cultura de algo mais livre, que tenha liberdade, porém também tem um conteúdo de alto nível, e o conhecimento que vem recebendo em casa, ele é ou igual ou superior a uma escola tradicional. Então, uma das barreiras que para os pais que estão começando a entrar no homeschooling é tentar tirar da cabeça da criança a ideia de escola tradicional, porque fica presa naquele mundo. Ou seja, a criança acha que só estudou porque foi para a escola. Então tem aquele rito de acordar cedo, tomar o seu café, tomar um banho, tomar um lanche e ir para a escola. Ou para a criança que estuda de tarde, almoçar, fazer um lanche, tomar um banho, se arrumar e ir para a escola. Como a criança que estuda em casa já acorda na escola, que ele recebe o conhecimento em casa, claro que tem todo um ambiente, como eu acabei de falar para vocês, tive que comprar impressora, comprei um computador novo, comprei um fone de ouvido, comprei uma impressora. Então tem todo o ambiente que a gente traz para dentro de casa para oferecer esse conhecimento à criança, mas mesmo assim a escola tradicional, a cultura de escola tradicional ainda é muito forte. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar quebrar esse gelo é fazer a criança sentir que a casa dela é o lugar que ela vai obter esse conhecimento. Isso é importante, isso foi a dica de hoje. Deixei para vocês aqui a lista, né, das coisas que eu tive que adquirir, tive que comprar para poder fazer e dar essa estrutura para a educação domiciliar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você quer saber sobre essa nova rotina que a gente tem trazido para dentro de casa para nossa filha. Deixa o seu comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e até mais.